Amém? Muito bem, Abacuque capítulo 3, a partir do verso 17. Se você não tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Todavia, eu me alegro no Senhor. Mas o autor do texto não diz que apenas se alegra, ele diz: exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Quero ler novamente para você guardar no seu coração. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Feche os seus olhos novamente. Vou instigar você a orar novamente. O que você precisa ouvir hoje? Qual é a sua maior necessidade? Sabe, orando aí com seus olhos fechados, eu preciso te dizer que às vezes aquilo que você mais acha que precisa, não é o que você precisa. Mas existe alguém que sabe de fato o que nós precisamos. E é por isso que eu quero instigar você a orar nesse momento. E dizer ao Espírito Santo: fala comigo nessa noite. Prepara o meu coração para a semeadura da boa semente da tua palavra, que é viva e eficaz. A tua palavra que é mais penetrante do que espada de dois gumes, mais cortante. A tua palavra que faz divisão entre juntas e medulas, que é apta para discernir os pensamentos, os sentimentos. A tua palavra que é viva, que é doce, que é poderosa. A tua palavra que faz parir a coça. A tua palavra, Senhor, que despedaça os cedros do Líbano, vem com essa palavra nessa noite de encontro à nossa maior necessidade. E que nós possamos entender nessa noite, através dessa mensagem, a respeito de uma transbordante satisfação. Nós oramos, ó Pai, e pedimos para que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero abordar alguns pontos aqui baseado nesse texto, uma ideia fundamental baseada nesse texto de Abacuque, que é um livro que às vezes é muito pouco conhecido, é um livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele profetizou num período pré-exílio babilônico, quando o Império Assírio, que foi justamente o império que levou cativo o Reino do Norte, quando Israel foi dividido em 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul, passou-se um tempo, veio em ascensão o Império Assírio e levou cativo o Reino do Norte. Justamente por causa do seu mau comportamento diante das leis estabelecidas por Deus, justamente por causa do seu pecado, da sua entrega pessoal a deuses estranhos e não ao Senhor, justamente por uma vida de idolatria, de pecado, de corrompimento, o Império Assírio vem e leva cativo o Reino do Norte. E eles nunca mais se restabelecem. Mas historicamente, na Bíblia, historicamente, a gente vê uma ascensão, uma derrocada e uma nova ascensão de impérios. No período pré-ascensão do Império Babilônico, o Império Assírio estava em derrocada, em decadência. E vem surgindo então o Império Babilônico,
E é justamente nesse período pré-império babilônico, pré-cativeiro babilônico, que o profeta Abacuque profetiza. E a situação espiritual do povo ali de Judá, do Reino do Sul, não era diferente daquilo que a gente viu no Reino do Norte, Israel. Também nós estamos falando sobre uma situação de corrupção, corrompimento moral, uma situação de violência, de injustiça, uma situação onde, quando olhamos para as lideranças da época, havia então uma deturpação de comportamento, uma liderança que se corrompia, e o povo de Deus estava cada vez mais distante da aliança que havia assumido com o Senhor. E com o crescimento, então, do Império Babilônico, se você ler um pouco antes, no capítulo 3, depois vale a pena você ler o capítulo 1, 2 e 3, é muito rápido, é bem breve. Você vai ver que o texto fala a respeito do povo chamado caldeus. E quando fala sobre os caldeus, está falando justamente sobre o Império Babilônio. No capítulo 1, você vai ver, se você ler, um questionamento da parte de Abacuque em relação ao que Deus estava fazendo. Abacuque estava dizendo: eu clamo ao Senhor violência, e o Senhor não faz nada. Nós vemos no capítulo 1 a evidência clara desse questionamento de uma violência e injustiça sobre Judá, e Deus dizendo, como resposta para esse clamor de Abacuque, que levantaria um juízo ainda contra aquele povo. Então, além de Abacuque estar ali clamando por uma suposta falta de ação da parte de Deus, Deus ainda responde que traria juízo contra aquele povo. Quando entra no capítulo 2, nós vamos ver um destaque onde Deus vai nos levar a entender algo a respeito do que é de fato viver pela fé, mas ele também fala a respeito de uma profecia. Ele entrega uma profecia para Abacuque e ele fala: olha, isso não vai acontecer agora, mas escreve. Presta atenção. Quando Deus dá uma palavra, ele é fiel para cumprir essa palavra. E ele revela ao profeta, e através do profeta, escreve de uma maneira que todos leiam. Escreve o que eu estou dizendo, porque isso vai se cumprir. Quando? Não agora, mas em tempo oportuno. E Deus está dizendo, através dessa profecia, no capítulo 2, ele revela ali uma lista de ais, justamente agora, contra o Império Babilônico. Império o qual o próprio Deus instiga, segundo a predisposição que havia no coração deles, de invasão de terras, de violência, de desproporcionalidade contra outros povos, de enriquecimento ilícito. Havia essa predisposição sobre os babilônicos, e Deus usa essa predisposição e instiga, potencializa isso para trazer juízo contra o Reino do Sul, Judá, por causa dos seus pecados. Mas no capítulo 2, como eu estava dizendo, ele vem revelando a sua justiça, porque nós conhecemos um Deus que se revela como um Deus justo. E nada, absolutamente nada, ficará impune aos seus olhos. E Deus revela um juízo sobre o Império Babilônico. Ai de vocês, Babilônia, que enriqueceram de maneira ilícita, tomando o que era dos outros, cobrando juros abusivos, extorquindo os outros. E Deus, como um Deus justo, no capítulo 2, ele revela isso em relação ao juízo que ele também traria sobre a Babilônia. Mas não somente sobre o comportamento que eles tinham, nessa questão de violência, de usurpar o que é dos outros, mas também por causa de uma saudação, uma entrega e uma adoração a falsos deuses. Uma idolatria que era pertinente e patente ao comportamento daquele povo. E nós chegamos então no capítulo 3, que é o capítulo que a partir do verso 17 nós lemos que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide,
Ainda que a oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e não haja gado no pasto, todavia eu me alegrarei no Senhor. O capítulo 3 revela a essência daquilo que nós precisamos viver. Presta atenção no que eu vou te dizer hoje. Agora, eu como um pastor, eu preciso sempre ter a fidelidade de trazer uma revelação bíblica ao seu coração. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos àquilo que Deus está dizendo para nós, como crentes, os crentes bereanos, justamente para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. E sabe, um dia, talvez, quando eu não for mais pastor nessa igreja, eu não sei quanto tempo isso vai durar. Ou quando você estiver indo para outro lugar e você estiver ouvindo outra pessoa, e como dizia o apóstolo Paulo, se alguém apresentar para vocês um evangelho diferente deste, que seja maldito. E eu, como um servo de Deus, preciso apresentar para cada um de vocês um evangelho verdadeiro, genuíno, que muda você, que confronta você, que muda quem você é. Porque é isso que o evangelho faz. Eu preciso disseminar no seu coração a boa palavra que ao mesmo tempo que te exorta, ela te consola. A boa palavra que ao mesmo tempo que mostra as portas e os buracos diante do seu caminho, ela está mostrando para você um caminho, uma verdade e a plena vida em Cristo. Eu preciso, como pastor, fazer você pensar, baseado nesse texto, hoje de Abacuque no capítulo 3, a respeito de uma transbordante satisfação. Todos nós queremos ser satisfeitos, amém? Você quer olhar para sua conta bancária e ser satisfeito, não quer? Às vezes os meninos pedem um dinheirinho pro pai. Eu abro a minha conta e mostro para ele. Aí eles falam, não pede mais. A gente quer olhar para a nossa conta bancária e se ver satisfeito. A gente quer olhar para a nossa saúde, para a nossa vida profissional, para o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, e a gente quer ser satisfeito. A gente quer ter um sentimento de satisfação. Aliás, se você parar muito bem para pensar e conhecer um pouquinho da história bíblica, você vai ver que o diabo ele é especialista em usar aquilo que a gente quer muito, mas não a nosso favor e sim contra nós. Até como uma frase de um amigo meu, né? Deus fez isso, se não foi Deus, o diabo que não foi. Porque quando é uma coisa boa, o diabo não vai fazer por você. Existem dois lados de uma mesma moeda quando nós olhamos para essa palavra satisfação. E a gente vê durante o relato bíblico, é só você olhar lá para Gênesis. Desde Gênesis, o diabo tem uma estratégia para trabalhar contra nós. Se você olhar lá no capítulo 2, a partir do verso 8, ele vai falar que Deus fez um jardim, plantou um jardim no Éden. No verso 9, ele vai falar que Deus fez brotar naquele jardim muitas árvores boas aos olhos dos homens, aos nossos olhos. E não apenas árvores, mas fez também frutos. Olha o que diz o verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Preste atenção nisso. Toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Olha o que diz o verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou onde? No jardim. O que tinha no jardim? Árvores agradáveis aos olhos. O que tinha mais no jardim? Frutos como alimento. E Deus planta um lindo jardim. Imagina comigo se a gente sabe, né? Eu não, a Natália sabe plantar um jardim. Mas se você olhar para os bons jardineiros, se você for lá para Olambra, né, amor? Lá para Campos do Jordão, você vai ver uns lugares lindos lá. Não sei se você já foi, se você já viu. Mas a gente como homem, a gente sabe plantar um jardim.
Agora você imagina o jardim que Deus plantou? E sabe o que Deus fez? Ele não fez só o jardim, mas ele criou o homem e pôs o homem nesse jardim. O verso 15 fala: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Olha o 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Tem um monte de gente que queria receber uma ordem dessa. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Quantos queriam ouvir assim? Pode comer livremente. Hã? Tem muita gente que queria, né? Mas tem gente que não pode. Mas Deus, gente, falou para Adão: de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente. Aí a gente vai lá para o capítulo 3, o verso 1 fala assim, ó: mas a serpente, diga comigo, serpente. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Mas peraí, a gente acabou de ver que Deus plantou um jardim com uma vasta variedade de árvores e frutos, colocou o homem lá e falou assim, ó: de todas essas frutas vocês podem comer. Mas a serpente foi para a mulher e falou: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio nós não podemos. O verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Sabe qual é a estratégia do diabo desde o início? Trabalhar no desenvolvimento negativo da sua satisfação. Ou seja, gerar dentro de mim e de você um senso, uma consciência de insatisfação com aquilo que nós já recebemos. Para pensar comigo. Deus pôs o homem no jardim e deu uma vasta leva de frutos e árvores para eles comerem. Aliás, Deus ordenou que eles comerem. Mas Deus disse de uma árvore. Então, a gente vê claramente que Deus está dando uma vasta bênção para aquele homem. Um grande número de frutas, diversidade, espaço, caminho. Para debaixo de um pé de jaca e come uma jaca. Para debaixo de um pé de manga, Antônio, e vai comer uma manga. Você gosta de manga? Manga verde com limão não. Tem gente que come, né, com limão, com sal. Hã? Vai comer, para debaixo de uma videira e vai chupar uma uva. Para debaixo de um pé de caqui. Imagina a variedade do Jardim do Éden. Qual é a fruta que você mais gosta? Qual é que você gosta mais ou menos? Tinha lá também. E o diabo vem com uma mentalidade de privação, sendo que o que Deus estava fazendo era proteção. O diabo vem com uma mentalidade de insatisfação. E preste atenção, porque esse assunto é plenamente pertinente a todos nós. Porque, afinal de contas, como eu disse, todos nós queremos satisfação. Todos nós, de uma maneira ou de outra, buscamos uma vida para sermos satisfeitos. E o diabo, sabendo da nossa predisposição na busca por ser satisfeitos, ele gera no meu e no seu coração uma insatisfação para aquilo que Deus já tem nos dado. Você entende? E ele diz para aquela mulher: não é isso. Ele gera naquele coração, não é? O verso 5 do capítulo 3 fala assim, ó: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Sabe o que o diabo estava querendo falar para Eva? Você não enxerga tudo ainda. Você tem capacidade de ter uma visão melhor ainda, maior ainda, uma visão como a de Deus. E o homem, com o seu coração ali aberto para a serpente, deixa com que o senso de insatisfação tome conta do seu coração, porque não basta o que ele está vendo. Imagina o jardim que Eva via. Imagina os frutos que Eva via. Imagina
toda final de tarde, na viração do dia, Deus visitando Adão e Eva. Mas o diabo semeia isso no coração deles. E não para aí, biblicamente nós vemos o povo de Deus no deserto. Vocês lembram como quando Deus levantou Moisés para tirar o seu povo que estava preso no Egito? E Deus tira aquele povo, a Bíblia diz que ele liberta o seu povo com um braço forte. Mas Deus não estava apenas libertando aquele povo, sabe o que Deus estava fazendo? Libertação já é algo tremendo, sim ou não? Quantos cativos não gostariam de ser livres? Libertação já é algo poderoso, mas Deus não estava apenas libertando aquele povo, Deus os estava também levando em direção a uma terra prometida. A uma terra que mana leite e mel, a uma terra que traz sustento, a uma terra que é possível ver a boa mão do Senhor sobre eles. E o que aquele povo faz no caminho? Ô Guto, aumenta só um pouquinho o meu retorno aqui, fazendo um favor. E o que aquele povo faz no caminho? Demonstra insatisfação. Eles saem do Egito e de repente eles estão reclamando porque não tem água. De repente, sabe? Olha aqui para mim. A Bíblia diz, presta atenção, no deserto, gente, de dia é muito quente e de noite é muito frio. Um Deus que conhece quem Ele criou e quer cuidar de nós e nos abençoar, e estava fazendo isso por aquele povo, a Bíblia registra que os acompanhava durante o dia uma coluna de nuvem e durante a noite uma coluna de fogo. Deus estava cuidando daquele povo. Deus os estava levando para uma terra e o povo reclama de repente de água e Moisés vai lá e dá água. As águas de Mara eram amargas e Deus transforma as águas em águas deliciosas. De repente, aquele povo quer comer. Por que você tirou a gente do Egito, Moisés? Lá a gente tinha cebola para comer. E a Bíblia diz então que Deus começa a mandar um maná diário para sustento daquele povo. Mas de repente, percebe a tomada de uma insatisfação. De repente, aquele povo não queria mais o maná. Porque, olha só, o maná já era algo sobrenatural, que caía do céu. Era Deus mandando comida do céu. De repente, o sobrenatural já não bastava para eles, eles queriam carne. E Deus enviou codornizes para eles. Então, historicamente, o diabo vem semeando um coração insatisfeito dentro de mim e de você. Se a gente olhar para o filho pródigo tinha casa, tinha riquezas. O pai diz assim, ó, tudo que é meu é seu. Aqui você tem sustento, você tem cuidado, você tem proteção. Mas o diabo semeia no coração do filho pródigo uma insatisfação. Não estava bom. E ele vira para o pai e fala, me dá o que é meu, da minha herança. E ele sai e gasta tudo de maneira irresponsável. É assim, sabe? Como eu disse, existem dois lados de uma mesma moeda. Porque existe uma insatisfação que eu e você precisamos. Existe uma insatisfação que deve tomar conta do meu e do seu coração. Olha aqui para mim. Eu e você, eu posso te dizer uma verdade que talvez doa. Eu posso dizer? Sim ou não? Posso? Talvez doa. Mas nós precisamos saber de uma insatisfação que precisa tomar conta do nosso coração. É a insatisfação com a vida de comunhão com Deus que a gente leva. É a insatisfação com a maneira como a gente lida com a nossa saúde. É a insatisfação com a maneira que a gente lida diante de uma indiferença em relação à presença de Deus. É uma insatisfação com a nossa falta de reverência. É uma insatisfação com a nossa falta de temor no nosso coração. É uma insatisfação em relação a uma vida longe de Deus, ao nosso nível de gratidão no nosso coração. Eu preciso te dizer que nós precisamos ser tomados por essa insatisfação. Você precisa fazer uma autoanálise e olhar para você e olhando, identificando, tomar uma decisão contra a superficialidade.
a superficialidade com que você trata a palavra de Deus. Você precisa estar insatisfeito a respeito do nível de marido que você é, de esposa que você é. Essa é uma insatisfação boa. Quando a gente olha para nós e fala assim, poxa, sabe, não está sobrando dinheiro, eu preciso administrar melhor meu dinheiro. Eu estou sentindo mais dor, eu preciso administrar melhor minha saúde. Eu preciso administrar melhor o meu tempo. O brasileiro é a terceira nação em recorde de passar mais tempo em tela. O brasileiro tem passado, em média, mais de 10 horas por dia numa tela. Sabe o que é isso? Fruto de uma insatisfação que nós não deveríamos ter. Nós precisamos olhar para o nosso celular e ir lá na configuração do bem-estar e saber qual que é o seu tempo de tela. Eu estou fazendo 7 horas. Semana que vem eu vou cair para 5. Semana que vem eu vou cair para 3. Você precisa estar insatisfeito com a vida de tela que você leva. Porque a vida de tela toma seu tempo para outras coisas. Toma o seu tempo com a família, toma o seu tempo de devoção, toma o seu tempo de responsabilidade. Então você entende que o diabo ele quer instigar dentro de mim e de você para que você seja insatisfeito até com quem Deus é e se revela para você. Mas que você fique satisfeito com a vidinha que você está levando. Olha aqui para mim. Nós precisamos sair por essa porta hoje insatisfeito com muitas coisas na nossa vida. Principalmente isso que eu falei. Mas ao mesmo tempo, eu preciso levar você a olhar para Jesus nessa noite e entender que nele você encontra plena satisfação. Em Cristo você vai experimentar uma transbordante satisfação, amém? De tal maneira que você nunca tenha enfrentado ou experimentado ainda. E o diabo ele vai querer despertar essa insatisfação humana em nós. E na maioria das vezes, essa insatisfação ela vai estar ligada àquilo que ainda você não recebeu, àquilo que você ainda não ganhou, àquilo que você ainda não conquistou. Presta atenção. Eu não estou aqui dizendo que você não deve desejar um cargo melhor na empresa que você trabalha, um lugar melhor no seu empreendimento maior. Eu não estou dizendo que você não deve buscar fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Não é isso. Você precisa olhar de maneira consciente e movido pelo Espírito, estar insatisfeito talvez com a sua formação no sentido, eu posso estudar mais. Estar insatisfeito com algumas coisas na sua vida que vão te despertar para algo melhor. Mas o problema, presta atenção, é quando a nossa satisfação, quando a gente tem a ilusão de que a gente vai ser plenamente satisfeito ou viver uma transbordante satisfação quando a gente alcançar. Quando eu casar, quando eu tiver filho, quando a minha conta começar a sobrar uns 3 mil por mês, aí eu vou começar a ser satisfeito. Né? Às vezes as moças aí, nós não temos aqui nenhuma moça solteira, só a Ana, né? Mas sabe, às vezes, por exemplo, as moças têm um sonho de casar. E hoje, às vezes, já não estão nem tão moças mais. Já batendo aí o seu 3.8, 4.0 e tá louco para casar. E tá difícil realmente, né, pro lado das mulheres aí. Mas elas têm a doce ilusão de que quando casar vai resolver os seus problemas. Elas vão ter uma vida de plenitude, de transbordante satisfação. E a gente vê, né, as pessoas falando, vamos aconselhar essas moças a tomar um café com as mulheres casadas? Né? Vai lá, toma um café, paga um cafezinho para ela, toma um café com ela. Mas troca uma ideia. Deixa eu te dizer uma coisa. Nada do que você conquistou até hoje preencheu você. Por que você acha que alguma coisa ainda vai ser capaz de te preencher? Por que você acha que dinheiro, poder, fama, um corpo escultural vai ser capaz de satisfazer a sua alma?
E é justamente nessa área que o diabo trabalha, nessa insatisfação ligada àquilo que a gente não recebeu, não conquistou, no lugar que a gente ainda não chegou. Sabe, a gente precisa se preocupar com a eternidade para que a gente não seja achado em falta. A Bíblia vai dizer, lá em Daniel, no capítulo 5, verso 27, a respeito de um rei, Belsazar, que Deus escreve na parede onde ele estava reunido, um texto que dizia Mene, Mene, Tekel, Parsim. E todos viram aquilo ali, ele não entendeu o que era aquilo, e de repente Deus revela através de um homem o que significava aquilo. A tradução daquele escrito é: pesado foste na balança e foste achado em falta. Só existe uma maneira de eu e você, ao entrar na eternidade, não sermos já achados em falta. Sabe qual é? É quando nós formos achados em Cristo. Porque Cristo é a fonte de toda satisfação. Cristo é a fonte de todo preenchimento, e a nossa insatisfação sempre vai estar baseada naquilo que os nossos olhos estão focados. Se você lê inicialmente o capítulo 1, como eu disse, de Abacuque, onde ele levanta questionamentos para Deus: até quando clamarei violência? Parece que o Senhor não está vendo. Olha tudo que está acontecendo, olha a situação do país, olha os escândalos. Esse ano é ano de eleição, como é que vai ser? O meu candidato agora estourou uma bomba sobre ele, o outro está acusado de ir para a cadeia, o outro isso, o outro aquilo, como é que vai ser? E as pessoas estão se descabelando. Porque os olhos, sabe, você precisa entender que a insatisfação muitas vezes ela é gerada de acordo com o foco dos seus olhos. Enquanto o foco de Abacuque estava sobre a situação à sua volta, de rebeldia, de violência, de incapacidade humana, as dúvidas, os questionamentos, o sofrimento batia na porta do seu coração. Havia questionamentos contra o próprio Deus. Havia, sabe o quê? Falta de esperança. Havia revelação de injustiça humana. Mas no verso 2 do capítulo 3, diz lá que quando ele ouve o que Deus está falando, presta atenção, a maioria das insatisfações que nós temos no nosso coração estão ligadas àquilo sobre o qual os nossos olhos estão focados. Então, quando você começa a focar muito, que você está muito sem dinheiro, você começa a ficar insatisfeito com aquilo que Deus tem te dado. Quando você começa, sabe aquela questão daquela vozinha, aquele seu amigo, sua amiga, que começa, né? Não, e começa a falar mal, e aquilo vai contaminando o seu coração, né? Às vezes no seu ambiente de trabalho, porque isso não muda, porque isso não sei o quê. Aquilo ali a pessoa está dando, né, emprestando a boca dela para o diabo para semear algo no seu coração, uma insatisfação, fazer com que você, olha aqui para mim, tire o foco de quem Jesus é para você e você coloque o foco nas dificuldades do dia a dia. E colocando os seus olhos na dificuldade do dia a dia, você passa a confundir as vozes. O capítulo 3, o verso 2 fala assim, ó, tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. O profeta está dizendo, Senhor, eu ouvi a sua voz. E a pergunta que eu faço para você hoje, que talvez tenha gerado uma profunda insatisfação no seu coração, com a sua vida, com a sua finança, com a sua saúde, com o seu casamento, a sua vida espiritual, esteja intimamente ligada a uma confusão de vozes que você está ouvindo aí. Porque a partir do momento que o profeta está atento à voz e às declarações do Senhor, a coisa muda. Você precisa olhar pelo que Deus já fez por você. Volto a dizer, você não está errado em querer melhorar. O nosso maior erro é em ter a ilusão de que quando a gente chegar, quando a gente conquistar, quando a gente ganhar, o nosso coração vai ser transbordantemente satisfeito. Se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, e lá no capítulo 4 de Filipenses, verso 10 a 13, ele vai falar um pouco sobre isso. Diz assim, alegrei-me sobremaneira
no Senhor. Qual é a sua verdadeira fonte de alegria? Quando Deus me curar, eu vou ser plenamente feliz. Quando Deus me der aquele carro, não, eu quero aquele carro, eu vou ser plenamente satisfeito. Quando eu chegar num lugar, as pessoas olharem e falar assim, quem que chegou naquela caminhonete? Aí eu vou ser satisfeito. Pobre homem que somos, miseráveis. O apóstolo Paulo fala no verso 10 do capítulo 4 de Filipenses, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Verso 11 diz assim, dito isto, não por causa da pobreza, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E no verso 13 ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Quando você olhar para Jesus e entender o que de fato o encontro com Jesus vai gerar no seu coração, vai suprir a sua maior necessidade, a sua necessidade de ser satisfeito, só acontecerá, só será suprida em Cristo. E você vai ter capacidade de dizer como Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Partindo aqui para o final, algumas coisas que o capítulo 3 de Abacuque fala no verso 17, fala, ainda que a figueira não floresça. A figueira aqui representava a paz, a prosperidade, a estabilidade familiar. Abacuque está dizendo, ainda que não haja paz aos olhos dos homens, ainda que não haja estabilidade política, financeira, ainda que não haja prosperidade, ainda que tudo isso, o verso 18 fala, todavia eu me alegro no Senhor. Deus te trouxe aqui hoje para que isso gire uma chave no seu coração, amém? Para que você saia daqui com o versículo 18 patente no seu coração. Todavia eu me alegro no Senhor. Ainda no verso 17 fala, nem haja fruto na vide. No contexto daquele povo, a videira produz uvas. E uvas era o que dava àquele povo vinho. E vinho para aquele povo era símbolo de alegria, de celebração, de comunhão. Sabe o que o profeta está dizendo? Ainda que não haja vinho, ainda que não haja alegria aos olhos dos homens, ainda que não haja celebração, todavia eu me alegrarei no Senhor. O verso 17 ainda fala, o produto da oliveira minta. Está falando sobre o azeite. O azeite que era usado para iluminar as ruas da cidade. O azeite que era usado talvez como tempero de alimentos. O azeite que talvez era derramado sobre uma ferida para gerar cura. Sabe o que o profeta está dizendo? Ainda que eu não seja curado. Ainda que eu não tenha uma boa comida na minha mesa. Ainda que eu não tenha um bálsamo sobre as minhas feridas. Todavia eu me alegro no Senhor. Você está entendendo o que é viver uma vida de transbordante satisfação? Olha aqui para mim. Cristo precisa ser suficiente para você. A matemática do reino é diferente da matemática do homem. Se você acha que você precisa de Jesus e mais um iPhone 17 para você ser satisfeito, você não vai ser satisfeito. Se você acha que você precisa de Jesus e uma casa própria, Jesus e um corpo escultural, Jesus e uma cura, Jesus e mais alguma coisa, na matemática do reino, quando você põe Jesus e mais alguma coisa, você tem menos. Porque aquele que tem Cristo tem tudo. Presta atenção. Deus pode ser que queira te dar muitas coisas, mas eu preciso te dizer que Deus não vai te dar todas as coisas. E o fato de Deus não te dar todas as coisas precisa ficar claro dentro do seu e do meu coração, que ainda que Ele não nos dê tudo que nós desejamos, não nos faltará mais nada, porque afinal de contas, nós tivemos um encontro e recebemos em nós o Filho dele chamado Jesus. Isso é fonte de alegria transbordante.
de satisfação plena. Ainda no verso 17 ele diz, e os campos não produzam mais mantimento. Ele está dizendo, ainda que não haja sustento, ainda que haja miséria, ainda que haja fome, ainda que haja inflação, ainda que a pessoa que eu não gostaria que ganhasse na eleição ganhe, todavia eu me alegro no Senhor. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e os currais não haja gado. Ele está dizendo, ainda que não haja roupa, ainda que não haja animais para o sacrifício, ainda que não haja alimento e riqueza familiar, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Vamos ficar de pé. Pode deixar aceso ainda, Ana, um pouco. O verso 19 fala, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Amém? Olha aqui para mim. Você não precisa de mais nada além de Cristo. É sobre esse evangelho que eu estou falando para você. Se alguém dizer para você um dia que você precisa de Jesus e mais alguma coisa, é lobo. Tudo que nós precisamos, nós encontramos nele. Nós somos plenamente satisfeitos nele. Nós estávamos fadados como Barrabás à condenação eterna. E ele, por amor de mim e de você, se reduziu a um espermatozoide. Se despiu de toda a sua glória. Sabe por quê? Por amor de mim e de você. E quantas vezes nós estamos trocando a presença dele por coisas banais e passageiras, por uma teologia da prosperidade, por um evangelho triunfalista que diz que quando você sair daquela porta, tudo na sua vida vai dar certo. Mentira! Eu preciso te dizer que muitas coisas vão dar errado. Mas como o apóstolo Paulo, eu e você somos chamados a viver como os discípulos nessa terra, que não temos a nossa vida por preciosa. Nós precisamos olhar para Jesus e entender que quando nós temos sede, Ele está dizendo, eu sou a fonte da água da vida. Nós precisamos olhar para Jesus e entender que quando nós estamos falando que nós temos fome, Ele está dizendo para mim e para você, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí nós precisamos entender que quando nós olharmos para a nossa vida e enxergarmos em nós um merecimento de condenação, Ele está dizendo, eu vim para vos dar vida e dar vida em abundância. Você precisa entender que quando você estiver em trevas, Jesus é aquele que vai virar para você e dizer assim, eu sou a luz do mundo. Você precisa entender. Você precisa entender que quando você estiver cansado, Ele é o seu descanso. Quando você estiver com medo, Ele é aquele que vai trazer paz. Quando você estiver aprisionado, preso em algo, Ele é aquele que vem para libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você estiver se sentindo sozinho, lembre-se de quando Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Quando você estiver cansado, você precisa lembrar que Jesus é aquele que dá força ao cansado e levanta aquele que não tem nenhum vigor. Quando você achar que você está abandonado, que você está sem cuidado, Jesus vira para você e diz assim, eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Você precisa entender que quando você precisar de um recomeço, Ele vai dizer lá em Apocalipse, eis que faço nova todas as coisas. Amém? Feche seus olhos agora.